Olá, galáxias, tudo bem? Como é que vocês estão? Testando o som, se dá pra me ouvir legal aí? Esperamos que sim, né? Como é que vocês estão, gente? É isso, voltei com. Tá chovendo muito aí? Porque aqui tá chovendo, tá? Uma chuva gostosa aqui. Ai, eu tô gostando dessa chuva. Ai, muito legal. E aí, gente, como é que vocês estão? Antes da gente começar com o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de dizer que vou colocar aqui embaixo agora o e-mail para atendimentos. E inclusive, aproveitando o meu merchan, gostaria de dizer que estamos com uma promoção no Universo Curador, que a gente está fazendo uma pergunta. Se você escolher o tarô, né, a tiragem de tarô, se você escolher qualquer pacote das três perguntas, você ganha a técnica Estrela Mágica gratuita. O que seria Estrela Mágica, Johnny Joes? A Estrela Mágica é uma técnica do tarô onde revela, onde a gente vai falar sobre o seu lado espiritual, amoroso, a gente vai falar do seu lado profissional, financeiro e além disso ainda tem uma previsão para o que pode acontecer no seu próximo mês. Então, se você quer participar dessa promoção, que é por tempo limitado, tá? Que vai até o dia 1º de outubro, pode mandar para mim um e-mail que a gente vai marcar o atendimento, tá bom? Então é isso, gente. Como que vocês estão? Hoje eu gostaria de falar sobre hábitos que transformam a nossa vida, até porque eu utilizo esses hábitos já tem alguns anos, já desde, sei lá, da minha adolescência, 2016, por aí, desde que eu comecei a. É que na verdade esses hábitos a minha terapeuta da época me passou, mas assim, eu acrescentei muita coisa, né? Acrescentei técnica como reiki, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas elas não acrescentam, né? Mas eu decidi colocar. Coloquei algumas outras técnicas para poder acrescentar para fazer do jeito que eu gosto. Então eu vou compartilhar com vocês essas técnicas porque são hábitos que mudaram a minha vida e que fazem toda a diferença no meu dia a dia. Então, para você que tem algum problema com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, qualquer outro tipo de problema psicológico, até você que não tem nenhum problema psicológico, mas que, né, de vez em quando se sente cansado, desmotivado, enfim, esses hábitos vão salvar a sua vida. Por quê? Porque pode ser que você tenha crise, mas quando a crise vier, vai vir mais fraca. Por quê? Porque geralmente a gente tem esse tipo de problema, essas crises, porque a gente não se conhece. A gente não sabe quem a gente é. E principalmente quem tem depressão, ansiedade, acontece de ter essas crises porque a gente está muito ligado à perspectiva dos outros. A gente está muito ligado em se comparar com os outros. Então, por isso que pra gente não cair nessas armadilhas, a gente precisa saber quem a gente é. E para saber quem a gente precisa de um trabalho diário, porque a cura, ela não é um processo, né, que você, tipo, igual, sei lá, você tá com uma gripe, aí você toma um medicamento, no dia seguinte, oh meu Deus, acordei com. Não, é um processo diário, todos os dias, porque o nosso cérebro ele funciona da seguinte forma: ele não consegue, é muito mais fácil pro nosso cérebro pegar informações negativas sobre nós mesmos, é, pegar informações onde não fazem bem pra gente, ter informações tóxicas, ter coisas, pensamentos tóxicos do que ter pensamentos positivos. Então vai ser muito mais difícil para você vibrar no positivo, do que o seu cérebro pensar no positivo, pensar bem de você. Vai ser mais difícil do que ele pensar uma coisa negativa, porque o negativo ele parece que gruda. O positivo ele já escorrega, entendeu? Então por isso que a gente ter os nossos hábitos, ter esse tipo de hábito, ter cuidado com a nossa alimentação, até porque 40% daquilo que a gente come, que a gente ingere, que a gente bebe, vai pro nosso cérebro em forma de oxigênio, né? Então é muito importante ter cuidado com a alimentação, com o que a gente vê, com o que a gente assiste, com os nossos padrões, com nossos pensamentos sobre nós mesmos, com as pessoas que a gente convive, porque tudo isso muda a nossa vida, a nossa percepção sobre o mundo. Então, assim, o que acontece?
Pra você, a gente vai ter que, pra você ter esses hábitos, pra você se tornar uma pessoa saudável, você precisa acrescentar esses hábitos, né? Até porque, assim, pensar negativo sobre você é um hábito. É um vício. Pensar negativo é um vício. Pensar mal de você é um vício. Então, como que você tira um vício? Você substitui um vício, você substitui um hábito por outro. Você só consegue tirar, cortar um vício de você se você mudar esse hábito dentro de você. Então, como que a gente faz? A gente mexe no nosso. Pra gente ter um dia bem, pra ter um dia produtivo, a gente tem que mexer nos nossos horários de sono. Então, o que acontece? A sua última hora do seu dia, da sua noite, a sua última hora da sua noite e a primeira hora quando você acorda na manhã, definem como vai ser o resto do seu dia. Sim. Então, vamos supor que hoje meu dia tenha sido, sei lá, eu tenha me sentido ansioso, sei lá, preocupado, depressivo. Tem grande chance disso ter acontecido por conta da minha noite anterior, da minha última hora da noite anterior. Pode ser que eu tenha assistido uma série muito dramática antes de dormir, entrado nas redes sociais, me comparado bastante, enfim, tido pensamentos não muito legais, entendeu? E a nossa primeira hora também, quando a gente acorda, também define como vai ser o nosso dia. Então, se você já é uma pessoa que já acorda com o celular na mão, vendo notícias, vendo jornal, vendo coisas pesadas assim, entrando no TikTok, pode ser que você já comece o seu dia, já comece com ansiedade. O resto do seu dia você vai ter um momento de estresse, você vai reclamar, enfim. Então, o que acontece? Existem horários também pro nosso corpo, porque o nosso corpo ele tem horários, né? Ele tem um certo horário para poder dormir, acordar, para se sentir saudável. Então, eu vou passar aqui para vocês um horário legal, horário para dormir. O horário ideal para você dormir, para você se sentir bem, é entre 9 horas da noite até 11 horas da noite. É um horário bacana para você dormir. Um horário legal para você acordar seria de 5 da manhã às 8 horas da manhã. E aí você já faria essa prática. Tanto que tem aquela questão que a galera, né, falava, a galera, enfim, começou a acordar 4h50, 4h30, porque queria ser super produtivo. Cara, você só tá destruindo o seu corpo. Então, não inventa a história, entendeu? É entre 5 da manhã e 8 da manhã. Não vem querer, porque eu acordo 3 horas da manhã, durmo meia-noite. Você não tá sendo produtivo, você tá sobrecarregando o seu corpo porque isso não é saudável, tá bom? Então aqui estamos falando sobre saúde, a vida não é uma competição. Se você acha que a vida é uma competição, já é um grande sinal de que você não está saudável e que você não pode, enfim. Então, o que acontece? É bom que você regule o seu sono, porque o seu sono também define como vai ser o seu dia seguinte, né? Se você dormir pouco, você vai ficar mais estressado e você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir ser produtivo no trabalho, com os amigos, enfim, nem com você mesmo, você não vai se sentir bem nem com você mesmo. Então, que você consiga dormir, tem um horário de sono legal, que seria de mais ou menos umas 8 horas por noite, né? Que é um horário saudável para você dormir, para um adulto, né, conseguir dormir. O mínimo de 8 horas, né? Para que a gente esteja bem. E antes de dormir, nas últimas horas antes de dormir, uma hora antes, diminuir o excesso de telas, diminuir luz. Então, assim, é, se você vive num ambiente com luzes super fortes, como igual tá aqui, por exemplo, assim, já não é uma coisa muito legal uma hora na sua hora antes de dormir, porque você vai estar sempre em estado de alerta. Então, procura ter luzes mais baixas, diminuir o brilho da tela do celular, do computador, entendeu? Dar uma relaxada, não entrar tanto nas redes sociais, porque podem ter coisas que podem até te dar pesadelo, fazer você ter gatilhos, entendeu? E outra coisa, tem muita gente que acorda de madrugada assustado. No meu trabalho já ouvi vários relatos de diversas pessoas falando que acordam de madrugada, que, né, assustado assim, enfim. Isso pode ser sinal de estresse,
tá? Porque e também, dependendo do horário, você pode saber que tipo de problema você tem. Por exemplo, entre 3 horas, 4 horas, 3 e pouca da manhã por aí, é o horário em que tá trocando o meridiano, acho que do pulmão pro fígado, se não me engano. Então, se você acorda nesse horário, pode ser que você você tenha problema no fígado por conta do estresse. O estresse gera problema no fígado. Então, portanto, já é uma coisa para você se cuidar, porque pode ser excesso de cortisol também. Então tem que tomar cuidado com o que tá acontecendo, tá bom? Observar o seu sono, o que tá acontecendo, que tipo de sonhos você tá tendo, tudo isso é importante, tá bom? Então vamos lá. Johnny, vamos lá, quero mudar meus hábitos, o que eu tenho que fazer nessa manhã? Você vai acordar entre 5 e 8 da manhã, que é o horário perfeito para uma pessoa saudável acordar, né? E aí a primeira coisa que você. Eu dividi em oito funções aqui, oito coisas que eu faço, tá? Particularmente. Você pode escolher algumas, enfim, mas tem algumas que eu acho particularmente mais importante, eu acho que vocês deveriam fazer também. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo já é tomar aquele litrão de água, porque eu acordo com muita sede. Mas isso é uma coisa que, né, desde criança eu faço porque eu sempre acordei com muita sede, porém eu vi que isso é muito saudável. Então já acorda, já como, tomando aquele litrão de água. Inclusive todas essas técnicas aqui você vai fazer em jejum. Então, sua técnica, a minha, como a minha rotina é um pouco com mais corrida, apesar de ser corrida, isso não é desculpa pra poder deixar pra lá, entendeu? Que às vezes eu pensava assim, ai, não vou fazer essas técnicas porque eu não vou ter tempo. Mas não, se você se organizar, cara, você consegue fazer qualquer coisa. E eu antes eu acordava tipo 7 da manhã, aí tinha que sair tipo 8h30 daqui. E eu não fazia essas técnicas e eu saía super atrasado. Agora eu faço todas essas técnicas, demoro ali meus 30 minutos, 20, 30 minutos, faço a técnica e ainda consigo me organizar tranquilamente, né? Então essa técnica você pode fazer tanto em 1 hora quanto em 20 minutos, você que administra. Então a primeira coisa que eu faço é beber água. Beba água, beba bastante água, se hidrate, tá? Porque a gente ficou muito tempo sem beber água, sem se hidratar, então já é uma coisa legal. E eu nem posso ficar sem beber água que minha garganta fecha, enfim. Bebeu água, beleza. Segunda coisa, meditação. Eu faço. Às vezes eu coloco com som. Eu já abro a janela do meu quarto, já deito na minha cama e faço a meditação. Geralmente eu faço 5 minutinhos, mas você pode fazer o tempo que for necessário. Eu faço 5 minutinhos com respirações profundas. Às vezes eu coloco uma musiquinha ali pra dar uma coisa, mas ultimamente eu tô escolhendo ouvir mais o barulho da natureza, porque tem uns passarinhos aqui do lado, e aí eles vêm, pousam aqui, aí eu escuto tudo, enfim, aí de vez em quando vem aquele vento gostoso, com aquele cheiro de grama molhada, é uma delícia. Então faça uma meditação, observa seu corpo durante essa meditação, vê como tá sua respiração, seus pensamentos, como que tá, enfim, tenta sentir o seu coração, as coisas que você tenta ver, entendeu? Primeiro você sente o que tá dentro pra depois você perceber o que tá fora, sabe? Logo depois da meditação, eu gosto de fazer um reiki. Quem tem reiki, faça reiki. Quem não tem, receba reiki, que se você quiser. Aqui no canal, inclusive, a gente tem vídeos de envio de reiki. Então você pode clicar aqui e procurar os vídeos de envio de reiki. Depois da meditação, você pode também, enquanto estiver meditando, fazer, né? Aí eu gosto de fazer o reiki, eu faço bem rapidinho. Eu gosto de desenhar os símbolos. Aí eu coloco a mão direita na cabeça, a mão esquerda no centro, no, na base, né, do... Gente, eu esqueci. Enfim, no chakra da base, vocês sabem. E aí depois eu coloco a mão no umbilical, aí a mão aqui no frontal, depois no laríngeo, aí aqui no plexo, depois no cardíaco, eu finalizo no cardíaco. E eu faço tipo assim, geralmente 1 minuto no máximo em cada chakra. Ou às vezes quando eu tô mais inspirado assim, tenho mais tempo, faço uns 3 minutinhos, mas quando é na correria é 1 minuto no máximo, que já dá uma super diferença, até porque
melhor pouco reiki do que nada, né? Então, tipo assim, se você conseguir. Eu gosto também, antes de dormir, né? Eu gosto de fazer reiki. Já faço reiki já fico ali o tempo necessário. Então, antes de dormir eu já faço, mas de manhã eu faço também, repito. É, então, a gente já falou sobre beber água, sobre meditação e sobre reiki, né? Agora vamos para o nosso quarto hábito, que é o hábito da leitura. Você vai implantar uma leitura. Por quê? Porque quando você lê, quando você termina um livro, o seu cérebro libera dopamina. Então, e não é aquela dopamina de rede social que acaba em poucos minutos, é aquela dopamina que permanece. Então, escolha um livro para você ler, mas que não seja um livro, não é para você ler um livro tipo, ai, que é, porque por exemplo, eu tô lendo um livro de terror, mas na parte da manhã eu não leio esse livro de terror porque eu não comi cocô. Então, então assim, eu escolho um livro que vai me ensinar alguma coisa, que vai me trazer autoconhecimento. No momento, estou lendo o livro As Dores da Alma. Eu tô na página 44, amanhã começa a parte 45, que vai falar sobre crítica. E aí, eu leio pouca coisa, tipo, nada muito, né? Eu gosto de ler de 2 a 4 páginas, pouca coisa só para ter aquela informação básica enfim, e são coisas que vão me ensinar. Então tem muita dica de leitura legal, tem o Milagre da Manhã, tem também é, o do silêncio, como é que é? O poder do silêncio, o poder do agora. Tem todos esses livros aí de espiritualidade e autoconhecimento que vão te fazer bem, tá? Logo depois, eu gosto de fazer leitura exatamente aqui onde eu tô. E logo depois, o que que eu faço? Eu faço a minha técnica da gratidão. Então você que não tem um caderno, compre um caderninho para você fazer essas técnicas, porque nesse caderno eu faço a gratidão, faço afirmações positivas e faço o script que eu vou falar para vocês sobre como que funciona essa situação. Então, eu já pego, assim que eu termino a leitura, eu coloco a data que eu tô fazendo, né, o dia que eu tô fazendo aquilo, e é como se fosse um diário, sabe? Eu coloco a data e aí eu escrevo de 3 a 5 coisas. Eu tô escrevendo 3 ultimamente, mas na maioria das vezes eu escrevo 5. 5 coisas pelo qual eu sou grato. Podem ser situações que aconteceram no meu dia anterior, ou podem ser coisas que eu tenho, tipo minha cama, sei lá, minha noite de sono. Eu coloquei aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu coloquei hoje de manhã, quando eu acordei. Deixa eu ver o que eu coloquei. Aqui, ó. Eu agradeci pelas coisas que eu sou. Gratidão por eu ser um cantor e um terapeuta. E é muito louco quando eu acordei, porque eu já acordei já com essa sensação, porque ser cantor é uma coisa que eu sonhava desde criança, é uma coisa que eu realizei. E às vezes quando a gente realiza um sonho, a gente banaliza ele, sabe? E ser terapeuta também é uma coisa que eu sempre quis ser, e eu banalizei, parece que a gente banaliza, sabe? Tipo, ai, beleza, eu sou terapeuta, não preciso mais, sabe? E aí eu decidi agradecer por isso, resgatar essa essência. Coloquei gratidão. Eu agradeci por pessoas, que eu não vou citar nomes, mas enfim. Agradeci pelas pessoas, coloquei nome de pessoas que estão presentes na minha vida, enfim. E é isso. Logo em seguida, que eu tô, né, nessa base da gratidão, eu vou para afirmações positivas. Então eu faço afirmações positivas sobre coisas que eu sou, sabe? Ou sobre. No início eu fazia sobre coisas que eu queria ser. Então você que não tá muito legal, você pode colocar afirmações positivas sobre coisas que você gostaria de ser. Então, eu coloquei aqui. Eu sou um imã de clientes. Eu sou próspero, eu sou desperto, eu sou inteligente. Esse é um dos exemplos para você, tá? Eu sou sábio, eu sou grato, eu sou educado. Então você coloca aí as suas qualidades, coisas que você tá? Que isso vai te ajudar. E você escreve mesmo de 3 a 5 afirmações positivas sobre você mesmo. Logo depois, isso começa numa energia muito legal, cara, porque você tá fazendo de manhã.
Se você fizer isso, ninguém tira você do seu eixo. Logo depois, vamos pro sétimo hábito, que é o script, que é o quê? Eu gosto de fazer o script. Eu escrevo como eu quero que seja o meu dia. Só que eu não escrevo tipo assim, ai, querido diário, eu quero que meu dia. Não, eu escrevo assim. Eu escrevo como se já tivesse acontecido, entendeu? Então eu uso a lei da atração. E o louco disso é que geralmente acontece. Então eu coloco assim, gratidão pelo meu dia de hoje, porque o meu dia de hoje foi muito produtivo. Encontrei pessoas incríveis. Só que eu coloco com bastante detalhe. Por exemplo, encontrei uma pessoa que me trouxe uma consciência diferente sobre tal coisa. É, hoje eu consegui atender 10 clientes num único dia de tarô, sabe? Tipo, hoje eu ganhei valor X de dinheiro, entendeu? Eu coloco exatamente e geralmente acontece. Teve um dia que eu coloquei assim, eu coloquei gratidão por eu ter recebido uma carona e ter economizado no dinheiro da passagem. Aí o que aconteceu? Eu fui pro ponto de ônibus bonitinho nesse dia, nesse mesmo dia. Fui lá pro ponto de ônibus bonitinho, mentalizando o que eu coloquei. Eu falei, mano, eu tenho certeza que essa carona vai vir. Porque é o seguinte, a gente às vezes tá pensando no nosso propósito, mas a gente não. A gente se esquece que o nosso propósito e nosso sonho também está pensando na gente. Então é como se a gente estivesse aqui e nosso propósito aqui. A gente tem que. Ele tá vindo na nossa direção, só que a gente tem que ir na direção dele também. Então a gente tem que meio que ir, entendeu? Não adianta ele vir e a gente não fazer nada, vai demorar mais, entendeu? Ou pode ser que não aconteça. Então a gente tem que puxar ele pra gente. Então, nesse dia, a van passou direto, passou, né? E tava lotado, eu não consegui entrar. O pessoal que tava lá, tinha uma menina comigo que ela ficou full pistola. Aí eu falei, não, relaxa, vai que aparece uma carona. Já sabendo, já que eu tô, conectado com o universo, com Deus. Aí ela, tomara, né? Não sei o que. Eu falei, tomara não, vai acontecer. Porque eu escrevi no meu parodinha, vai acontecer. O que acontece? 15 minutos depois, para um carro. Aí eu falei, viu, moça? Eu profetizei que o carro ia aparecer. A gente entrou no carro e foi. E a gente economizou na passagem. Maravilhoso. Mas aqui o pessoal costuma dar carona mesmo. Só que nem sempre. Nem todo dia isso acontece, mas aí às vezes o pessoal cobra também pela carona, mas esse dia não cobrou, foi maravilhoso. Então, isso acontece real, isso acontece mesmo. Então, às vezes eu coloco até pra mais, assim, eu coloco assim, tipo, quero receber, quero ganhar R$ 300 hoje. Às vezes não ganho 300, mas ganho, tipo, sei lá, 150, entendeu? Já é uma coisa ali, entendeu? Às vezes a gente tem que jogar pra cima. E às vezes acontece de eu receber aquele valor que eu esperava, né? Receber não, né? Porque a gente trabalha pra isso. Então, logo após isso tudo, a gente vai pro oitavo hábito, que é a atividade física. Então você tem que mexer seu corpo para poder liberar energia. Então o que você faz? Você dá uma caminhada, você faz uma corrida, faz uma dança, uma atividade física, uma cardio. E pode ser uma coisa, sei lá, cara, que demore 5 minutos, mas que você consiga mexer o seu corpo e suar, sabe? Pra dar uma. Liberar energia, entendeu? E aí, finalizando isso, você finaliza a sua manhã maravilhosa, que pode durar essas técnicas. Opa! Essas técnicas podem durar de 20 minutos a 1 hora, 2 horas, o tempo que você quiser, né? A minha dura mais ou menos uns 20, 30 minutos, dependendo do dia, e mudam completamente a minha vida, né? É muito bom. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar, tá bom? E é isso, gente. Vamos vibrando aí, entendeu? Até a gente encontrar o que tem que ser encontrado, e é isso. E através disso você começa a conhecer pessoas que vibram na mesma frequência que você, e pessoas que não vibram mais a sua frequência vão embora sem você nem fazer esforço. Então vamos, a pegada é essa, entendeu? A gente sempre vibrar nessa frequência para a gente poder evoluir, tá bom? E aí, quando tiver uma crise de ansiedade, alguma coisa, você não vai ter com aquele peso que geralmente vem, com aquela barra que vem, porque pode até vir, tá? Não é que não vai vir, vai vir. Só que não vai ser daquele jeito pesado que a gente sabe como é.
porque você já vai estar dando pequenos passos durante seus dias que vão te trazer um conforto enfim, autoconhecimento. Até porque o meu trabalho como terapeuta não é te curar e mandar em você. É fazer você se curar sozinho, fazer você melhorar sozinho. Então, meu trabalho como terapeuta é ajudar você a entrar em contato com você mesmo e sem terceiro, sabe? Sem um pastor, sem um psicólogo, sem um professor, sem um pai, sem uma mãe. É você por você, entendeu? Você que vai fazer o seu trabalho por você, você vai ser autônomo e completamente independente de qualquer outra coisa. Então é isso, muito obrigado. Eu vou me despedindo daqui, espero que vocês tenham gostado. Realizem essas práticas que vai fazer muita diferença, escrevam bastante. E é isso, gente. Mas em breve eu vou voltar aqui, de repente eu posso falar sobre o benefício de cada ato que eu citei aqui, né, para poder dar uma, né? Enfim, lembrando para vocês mais uma vez que a gente tá dando a promoção no canal Universo Curador, que você pode entrar aí embaixo no e-mail para atendimento de tarô. Então, escolhendo qualquer pergunta, qualquer pacote de pergunta, seja de uma, ou duas ou três, você ganha a técnica Estrela Mágica gratuita, que a gente vai fazer uma previsão, a gente vai fazer uma análise, né, sobre seu campo amoroso, seu campo social, seu campo financeiro, seu trabalho, e além disso ainda tem uma previsão sobre o futuro pro seu próximo mês, enfim. É isso, gente. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo com quem tem que compartilhar. E vamos seguindo o nosso propósito. Um beijo pra vocês e até a próxima.